Quero meditar com vocês nesta noite sobre o que está na pastoral do nosso boletim. Na pastoral do nosso boletim está reconstrua. Sobre isso que eu quero meditar com você nesta noite. Meus irmãos, está online a nossa irmã Vilma, ela está assistindo. Sabe, a mensagem desta noite vai falar o coração da irmã Vilma. Muitos de nós passamos por um momento na nossa vida que nós precisamos reconstruir. Como reconstruir? Existem coisas que nós jamais teremos novamente. Como reconstruir? É isso que eu quero trabalhar com vocês nesta noite, baseado na experiência de Neemias. Neemias era um homem que pertencia a Israel, ele era um israelita, morava na cidade de Jerusalém, e ele foi invadido pelos babilônios, a cidade dele, e foi levado cativo para a Babilônia. E lá ele estava, lá na Babilônia, cativo, e naquela terra distante, e ele recebeu uma visita de algumas pessoas, e aí começa a experiência dele. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Esta foi a experiência de Neemias. Ele recebeu a visita de alguns parentes, de algumas pessoas, e ele então fez uma pergunta: como estão? Como está Jerusalém? Como está aquelas pessoas que conseguiram fugir? Eles voltaram. Como eles encontraram a cidade? Como está a cidade? E a resposta que ele teve é: lá estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Se você recebesse a notícia acerca da sua casa, a sua casa caiu um balão e foi tudo ela queimada, como você ficaria? Se você chegasse na sua casa e visse as portas derrubadas e entrasse e não tivesse nada lá dentro, como você reagiria? Eu estou falando de uma perda parecida com a perda de Neemias. Mas às vezes nós perdemos um parente ou um familiar, e aí temos que reconstruir a nossa vida. Como reconstruir a vida? Nessa andança de ministérios, lá com os jovens na sexta-feira, lá no grupo pequeno, estava compartilhando com eles e dizendo sobre mudança, conversando com o Roger, com a Camila. Eu disse: Roger, quantas vezes você já mudou? Ih, pastor, tantas vezes. Eu disse: só te susto que agora você vai para a sua casa definitiva, né? E a Camila já vai entrar na casa dela. Coitada da minha esposa, desde que nós casamos são 8 mudanças, e há previsão de mais outra ainda. Cada mudança, uma novidade. Reconstruir ministério, novo ministério, nova cidade. Lembro-me quando meus filhos estavam já adolescentes, eu recebi um convite para sair desta igreja, e eu falei com eles: olha, tal igreja está convidando o papai. E aí? Papai está pensando em assumir um novo ministério. Ah, pai, eu não vou sair da Pavuna não vou sair da minha igreja não, eu não vou sair do meu colégio Mercúrio, eu gosto dos meus amigos, eu não vou deixar os meus amigos.
Uma mudança traz transtorno. Se uma mudança traz transtorno, imagine uma perda. Você já perdeu alguma coisa de valor? E eu não estou dizendo somente de coisas materiais. Estou dizendo também de coisas pessoais no sentido emocional. Como eu acabei de dizer, você perdeu um marido, uma esposa, pai, mãe, um filho, uma filha. São perdas irreparáveis, não tem como reparar. Mas existem perdas que nós podemos trabalhar, existem perdas que Deus pode trabalhar, e é sobre isso que eu quero falar nesta noite. E quero falar também sobre essas perdas irreparáveis, porque alguns passaram por perdas irreparáveis e querem tentar rever ao que é irreparável. Sabe quando você vai conseguir? Nunca. Não vamos ter tempo de trabalhar em relação a isso, mas eu quero trabalhar com você nesta noite, porque algumas pessoas estão perdendo coisas que não deveriam perder. E outros estão se envolvendo em situações que não deveriam se envolver, e por isso estão perdendo coisas mais preciosas. Vou dar um exemplo. Pessoas que lutam por um emprego, ou têm 2 empregos, e perdem o casamento. Qual é mais importante? A família ou o emprego? Quantos que por causa de um trabalho, de uma coisa relacionada à parte financeira, eles se envolvem e deixam de cuidar dos filhos, e deixam de andar com os filhos? Qual é o mais importante? O dinheiro que você está ganhando no seu trabalho, ou a fama que você está ganhando, ou a questão de estudo, ou o seu filho ou a sua filha? Que é mais importante? É sobre isso que eu vou falar com você nesta noite. Então começa Neemias. Neemias tem uma situação. Qual a situação? Ele está lá em Suzã, mas ele está no palácio, mesmo como estrangeiro, mesmo como escravo, mas ele tem comida, ele tem casa, ele tem vestimenta, ele está diante do rei. Quando ele ouve sobre a sua terra, ele entra em desespero, porque os que estão na terra estão em miséria, em desprezo. Os povos ao redor desprezavam eles. E ele então sentiu a situação daquele povo. E aí eu quero estudar com os irmãos 4 pontos. Quando você está numa situação de perda, o que você deve fazer para tentar reconstruir? Busque a Deus. Essa é a primeira coisa. Se você quer reconstruir, seja o que for, aquilo que é irreparável, Deus vai te dar sabedoria. Não vai repor, porque não tem como repor, mas Ele vai te dar sabedoria como lidar com a situação e como vencer aquela situação. Se é algo reparável, Deus vai te orientar como você pode reparar aquilo, ou reconstruir aquela perda. É sobre isso que eu quero falar nesta noite. A mensagem desta noite é para você que tem perdido e não deveria ter. A mensagem desta noite é para você que tem passado por momentos desagradáveis. Espero que hoje, essa noite, vá ao seu coração. Então busque a Deus. Então, primeira coisa, busque a Deus. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. Meus irmãos, é natural uma pessoa que tem perda sentir a dor. Ele assentou porque as pernas dele não suportavam isso. Ele começou a sentir fraqueza, e ele então começou a chorar, e lamentei por alguns dias, estava pensando naquela situação. Então quer dizer que chegou um dia, ele falou: peraí, se eu ficar aqui chorando, lamentando, eu não vou conseguir fazer nada. A primeira coisa, antes de você também buscar a Deus, sentiu? Está doendo? Mas você tem que reagir. E nessa reação de reconstrução, procure Deus. E Ele então faz: estive jejuando e orando
perante o Deus dos céus. A palavra de Deus diz: todo aquele que o busca com o coração contrito e com o coração quebrantado, o que ele faz? Ele vai ouvir. Todo aquele que invocar o nome do Senhor acerca de Jesus Cristo será o quê? Salvo. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Então aquele que busca o Senhor vai alcançar. Então Neemias jejuou e orou perante o Deus dos céus. O que diz no versículo 5? E disse: ah, Senhor Deus dos céus. Então ele começa a colocar diante de Deus: ó Senhor, a minha situação é essa, a situação do meu povo é essa, e eu não estou aguentando mais isso, eu não estou aceitando mais isso. Deus, mude a minha realidade. Eu não aceito a minha realidade. Esta realidade não foi criada por mim, mas os meus pais pecaram, as pessoas pecaram, eles se afastaram de ti, e nós merecemos tudo isso. Nós merecemos tudo isso. Mas Deus do céu, eu não posso continuar nessa situação. O meu povo não pode continuar nessa situação. Quando você precisa reconstruir algo, qual deve ser a sua primeira atitude? Buscar a Deus. Porque ficar chorando, ficar lamentando, não vai chegar a lugar nenhum. Mas às vezes a perda é tão grande. Lembro-me quando chegou de manhã, o carro do meu filho foi furtado, os irmãos sabem. Chegou no dia de manhã, eu falei: filho, você quer orar? Ele: quero, pai, quero. Então ele começou: Deus, eu não aceito isso. O Senhor deixou que eu roubasse meu carro. O meu carro era para abençoar. O meu carro era para eles fazendo oração. Aí eu: meu filho, é só para mim, você e Deus, não é para os vizinhos não. Ele: eu quero falar, Deus. E ele estava se lamentando. E eu fiquei quieto, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Porque a perda foi dele, né? Agora tem que andar de ônibus, tem que ir para a casa da namorada de ônibus. É pior, eu carrinho por mais velho que fosse, ajudava. Então, meus irmãos, quando nós buscamos a Deus e abrimos o nosso coração para Deus, Deus dá a solução. Deus dá a solução. Então, Neemias não ficou chorando e lamentando por todo o tempo, por algum tempo. Porque qualquer pessoa que sofre perda, ela vai lamentar. E é normal lamentar. Segundo, quando você sente a perda e você está no lugar certo, os seus superiores vão te ajudar. No seu trabalho, o seu patrão vai te ajudar. Alguém que está acima de você vai te ajudar. Pode ter certeza disso. Eu já vi muitos membros da nossa igreja que perderam o bem e o patrão dele deu o bem de volta. Amém. Vamos ver qual foi a experiência de Neemias. Capítulo 2. No mês de Nissan, no ano 20º, aí já passaram alguns dias, né? Então, no ano 20º, mesmo ano, do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante do rei. O rei lhe disse: por que está triste o teu coração, se não estás doente? Tem que ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Meus irmãos, quando você está passando por sofrimento, abra o seu coração. Abra o seu coração.
diga. Porque de repente aparece um superior seu, que vai ouvir o seu coração, que vai atender. Neemias temeu, porque Neemias sabia que ele ali poderia sofrer uma reprimenda do rei. Mas olha só o que acontece. Disse-me o rei: que me pedes agora? Meus irmãos, já pensou? Eu pediria: rei, dá um carro para o meu filho, que ele está precisando. Dá um carro para o meu filho, ele está precisando. O que você pediria? Mas é interessante que não é Deus, é o rei. Era aquela pessoa que era superior de Neemias. Então, quando você precisa reconstruir, sente a sua dor, mas não fica lamentando, você fica de pé e diz: espera aí, eu tenho que tomar atitude. Qual foi a primeira atitude dele? Jejuar e orar. Qual é a oração dele? Reconheço, Deus, que a nossa nação é pecadora. Reconheço, Deus, que nós merecemos tudo isso. Reconheço, Deus, que nós quebramos a aliança. Reconheço tudo isso, meu Deus. Mas eu também sei que o Senhor pode dar a solução. E só o Senhor pode reconstruir aquilo que precisa ser reconstruído. Então, Neemias, a partir do versículo 5, diz ao rei: terceiro ponto, tome atitude, tome postura, porque a mudança só vai acontecer no momento em que você tomar atitude e reconhecer: eu posso fazer essa mudança, eu sou o agente de mudança. Algumas pessoas falam: pastor Eliezer, como que o senhor fala tanto da pavuna? E isso me incomoda, porque eu sou um agente de mudança. A irmã Rosane Gil é um agente de mudança. E outros irmãos que trabalham aqui na Redondeza, a Daniele, é um agente de mudança. Porque ela é ministra dessa igreja para mudar as crianças da pavuna. Meus irmãos, eu tenho que reconhecer isso. Mas quem é o agente de mudança? É a própria pessoa que reconhece a situação. É a própria pessoa que está sofrendo pela situação. Porque quem não reconhece e não aceita a perda, o seu coração não está doendo, o seu coração não está sentindo, e Deus não vai poder fazer o que Ele precisa fazer. Então Neemias diz: eu sou a pessoa que vai fazer essa mudança. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha descer em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. Deus quer usar você. Deus quer fazer algo maravilhoso na sua vida. E talvez a perda que você sofreu é porque algo Deus quer fazer através dela. E é algo que só Ele, Deus, sabe. E Ele vai colocar no seu coração. Porque Deus não queima o meu coração por algo, se Ele não quer fazer de mim um agente de mudança. Então, Neemias, versículo 17. Então lhes disse: antes, o rei permite que Neemias vá, e ele foi, e algumas pessoas vão com ele, e ele vai com aquelas pessoas, e ele anda em Jerusalém, toma pé de toda a situação, e ele então diz para aquelas pessoas: reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixamos de ser opróbrio. Meus irmãos, quando eu li essa parte do texto, isso mexeu muito comigo. Porque se
se nós ficarmos lamentando e chorando, nenhuma mudança vai acontecer. Neemias olhou e viu toda a situação. Neemias possivelmente viu que ele não tinha recursos financeiros, mas o rei tinha. Neemias sabia que ele não tinha condições talvez físicas, mas os amigos dele poderiam vir e ajudar. Ele só sabia de uma coisa: eu tenho que assumir uma postura diante dessa situação. Eu não posso ficar lamentando e chorando. Já lamentei, já chorei, agora eu estou de pé e a minha situação vai mudar. Amém, meus irmãos? Amém. A minha situação vai mudar, porque Deus está comigo. Amém, meus irmãos? Aquelas pessoas que podem me abençoar já estão percebendo a minha situação e já estão abrindo as portas e já estão abrindo as suas vidas para me abençoar. Amém, meus irmãos? Amém. E agora eu tomo atitude. Espera aí, eu tenho Deus comigo, eu tenho o dinheiro do rei, e vamos que vamos. Vamos. Quarto e último, você nunca consegue reconstruir sozinho. Diga para a pessoa que está do seu lado: você nunca poderá reconstruir algo sozinho. Nunca. Ninguém reconstrói nada sozinho. Por isso que no versículo 12, do capítulo 2 diz lá: então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo, poucos homens, mas tinha alguns, e outros foram sendo agregados, e além dos inimigos também que foram ser agregados. Vem aqueles que querem ajudar, mas vem aqueles para perceber alguma coisa para atrapalhar. Ele diz: ó, os amigos de Tobias, os amigos de Sambalat também estavam entre eles. Mas Neemias não estavam preocupados com aqueles que poderiam prejudicar, porque ele sabia quem ele era, e ele sabia onde ele poderia chegar. Você sabe quem você é? Você sabe como está a sua situação hoje? Você sabe como pode mudar a sua situação? Eu sei como pode mudar a sua situação. Busque a Deus, ore e jejue. Coloque diante de Deus a sua situação. Segundo, abra o seu coração com aquelas pessoas que podem te ajudar, porque com certeza alguém vai entender, ou já está querendo te ajudar, só não ajuda porque você ainda não se abriu. Terceiro, você tem que acreditar em você, porque se você não acreditar em você, quem vai acreditar? Então diga para a pessoa que está do seu lado: você é um agente de mudanças. Você é um agente de mudanças. Creia nisso. É você que vai fazer a mudança. Versículo 12. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Poucos homens. Versículo 18. Depois que ele falou com eles: reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser o pobre. Vamos ler juntos o 18? Eles declarei: como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa mão. Ah, os amigos disseram: Neemias, é isso aí, vamos dispor, vamos edificar, esta é a hora, esta é a hora. Como começou a mudança, meus irmãos? Quando Neemias recebeu a notícia de que havia a necessidade de reconstruir. Se os irmãos começarem ou continuarem lendo, em cima no capítulo 3 diz ali: os que trabalharam na reedificação dos muros, onde cada um estava, o que eles faziam, começaram a surgir adversários. Sempre que você vai começar a acertar alguma coisa, vai aparecer adversário. Vai sempre chegar alguém perto de você e vai dizer assim: você acha que vai conseguir isso? Você acha que você tem condições para isso? Quem é você?
Então vão aparecer inimigos, no capítulo 4. No capítulo 5, pessoas vão ser compradas. Vai haver usura dentro ali, pessoas vão querer ludibriar, pessoas vão querer roubar. Você compra pedra para construir a sua casa e alguém leva a metade dela embora. Os tijolos vão sumir, o cimento vai sumir. Aconteceu também com Neemias, mas ele tomou atitudes, ele tomou medidas contra as usuras. Neemias tinha um bom exemplo, as pessoas seguiam porque ele tinha um bom exemplo. Capítulo 6, os inimigos conspiram para intimidar Neemias, e os inimigos voltam novamente. Meus irmãos, não vai faltar inimigo, além do capeta, tentando te destruir. Não vai faltar. Não vai faltar dificuldades. Pessoas que virão para tentar te destruir. Pessoas que tentarão tirar a sua alegria, a sua paz. Pessoas que tentarão tirar a sua vitória. Capítulo 6, versículo 15, aí em cima tem: terminada a reconstrução do muro. Versículo 18, versículo 19: também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a eles. E Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Terminou a construção, mas os inimigos continuam lutando contra. Meus irmãos, e aí eu quero pular para a parte que está mais lá para o final. Capítulo 8, versículo 13. Festa dos tabernáculos. Entre tudo que eles acharam, eles viram lá um livro que falava sobre a festa dos tabernáculos. Neemias enfrentou o inimigo no início, enfrentou o inimigo no meio e enfrentou o inimigo no final. Vai depender de como você vai reagir. Você vai olhar os inimigos e as dificuldades, ou você vai ver o que Deus está agindo? O que Neemias fez? Ele orou, buscou a Deus, ele ouviu o rei. Quando ele juntou as pessoas, ele disse: olha, Deus está nos abençoando, Deus está abrindo as portas. E aquelas pessoas foram contagiadas por Neemias. Disse Neemias: essa é a hora, vamos em frente, vamos ter a vitória. Terminaram, os inimigos continuaram, mas eles não olharam os inimigos, eles foram e comemoraram. Sabe por que algumas pessoas não conseguem reconstruir? Porque elas estão sempre olhando o retrovisor. O que é olhar o retrovisor? É olhar quem está atrás. E você tem que olhar para frente. Porque às vezes não dá para retornar. O passado serve para nós como experiência para continuar plantando o presente, para colher o futuro. Aquele que vive do passado já está perdendo, porque o passado já passou. E enquanto você pensa, o presente também já passou. Então eu tenho que olhar o futuro e ver o que Deus tem para fazer através de mim. Eu então concluo a mensagem desta noite para você, ou com você, lendo o que está no final do nosso boletim. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo, lá no final. O relato de Neemias nos lembra que no meio de grande estrago, há sempre esperança de restauração. O relato de Neemias nos lembra que no meio de grande estrago, há sempre esperança de restauração. O mesmo Deus Todo-Poderoso, a quem Neemias orou, pedindo ajuda para reconstruir os muros da cidade,
é o Deus que buscamos hoje em oração. Ele está muito interessado em construir o que foi destruído. Sua especialidade é reconstruir a fé, os relacionamentos e a autoconfiança. Apenas citando alguns de seus projetos de restauração. Existe algo em sua vida que está quebrado e arruinado? Lembre-se da história de Neemias e busque a ajuda de Deus para começar a reconstruir hoje mesmo. Eu não sei, quero convidar a equipe de cânticos para vir à frente. Nós vamos repetir o cântico, o último que vocês cantaram, Marca da Promessa. Eu não sei quantos estão aqui que precisam reconstruir algo. Enquanto eu estava preparando esse sermão, eu disse: Senhor, que coisa interessante, eu nunca passei pela experiência de reconstruir. Sempre o Senhor está construindo algo na minha vida. Mas existem pessoas que às vezes precisam reconstruir algo. E talvez você que está aqui nesta noite precisa reconstruir algo na sua vida. Se você precisa reconstruir algo na sua vida, o desafio hoje é esse: o mesmo Deus Todo-Poderoso, a quem Neemias orou pedindo ajuda para reconstruir os muros da cidade, é o Deus que buscamos hoje em oração. Eu não duvido disso. Ele está muito interessado em construir o que foi destruído. Então, se alguma coisa foi destruída na sua vida e precisa de reconstrução, eu quero orar por você nesta noite. Sua especialidade é reconstruir a fé. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, hoje é a hora de você voltar. É reconstruir os relacionamentos. Se você precisa de perdão ou precisa ceder perdão, hoje é dia de reconstruir. E se você precisa de autoconfiança, o que você está passando tem jogado você lá embaixo, e você precisa de autoconfiança, hoje Deus quer reconstruir isso. Apenas citando alguns, mas se você tem outros que não está citado aqui, eu preciso reconstruir isso.